Olhe para a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Queria estudar com você a palavra, um assunto que me faz muito bem. Queria pedir oração. Nós vamos ter um retiro de pastores, sexta-feira agora. E nós vamos estar reunidos, são 5 pastores. Nós vamos estar orando e buscando entendimentos de Deus para algumas coisas. Que você cubra a nossa vida em oração, tá bom? Ore por isso. Vai ser um tempo muito gostoso. Começa o versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Fecha a sua Bíblia só um instante. Curva a sua cabeça assim, só um minuto só aí. Fecha os teus olhos. Pede aí do seu jeito para Deus falar com você. Olha, eu estudo, eu faço as minhas anotações, eu oro. Mas quem fala mesmo aí no teu interior, no teu coração, só pode ser Deus. Só Ele sabe o que você está precisando. Só Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa, que nem você sabe. Então, pede aí para Deus falar com você. Diga a Ele, eu preciso de uma palavra. Se você puder orar pela pessoa que está ao teu lado, você ore também, para que Deus fale com ela. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra seja clara para nós, e que realmente para nós hoje aqui ela seja uma lâmpada sobre o nosso pé, de maneira, ó Deus, que toda a confusão na nossa vida, todo esse sentimento de estar perdido, hoje aqui, Senhor, caia da nossa vida, seja desfeito, e nós possamos assumir uma postura bem diferente ao sair daqui, por causa da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tema de hoje, vencer pela fé. É sobre isso que eu vou falar aqui. Vencer pela fé. A vida com Deus, a vida cristã, ela não é uma corrida rápida. Ela não é, por exemplo, ela não é um tiro de 100 metros. A vida cristã não é assim. Apesar de nós pensarmos muitas vezes que é assim. A vida cristã, a vida com Deus, ela é uma maratona. Aí, imagine aí uma maratona, aí 40 quilômetros, aí estou imaginando assim. Razão pela qual muitas pessoas entram na vida com Deus, vêm para uma igreja, por exemplo, recebem a palavra e elas saem assim disparada, mas com o passar do tempo, ela vai caindo pelo caminho, ela não vai aguentando. A vida cristã, ela é uma jornada muito longa, porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E por nos faltar esse preparo, que eu vou ministrar hoje aqui,
esse preparo de fé na nossa vida. Eu vi muitos caindo pelo meio do caminho. Eu vi pessoas que tocavam, por exemplo, instrumentos na igreja que hoje não tocam. Eu vi pessoas que pregavam que hoje não pregam mais. Eu vi cantores que hoje não cantam mais. Eu vi pessoas que serviam na igreja, frequentavam a igreja, que hoje não estão mais, porque a fé dele não deu para essa jornada. A fé deu só para o começo. Aquele campeão dos 100 metros rasos lá, o Bolt, ele não tem ninguém para ele nos 100 metros, parece que ele faz em 9 segundos, 9,5, 9,50 alguma coisa, os 100 metros, mas sem obstáculos. Sem obstáculos. Ele tem um tiro muito rápido, mas numa maratona ele chegaria talvez em último. Não tem esse preparo. O maratonista, ele sabe como é que ele começa, ele sabe como é que ele tem que estar lá no meio, lá subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, por exemplo. Ele sabe que ele tem que ter fôlego para chegar lá, para subir aquela ladeira. E ele sabe que no final, ele ainda tem que ter força ainda para dar ainda mais uma arrancada. E a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que dizem que tem Deus, não tem para si fé suficiente para essa jornada toda. Ela começou muito bem, ela começou a ser apaixonada por Deus, só que ela esqueceu que não era só 100 metros. Eu vi muita gente dizendo que tinha uma fé muito grande, e não era fé nada, era uma loucura, porque ela chorava e Deus atendia. Quando a Larissa era pequena, chorava também, eu tacava uma mamadeira na boca dela, para parar de chorar logo. Mas aí a pessoa achava, não, olha que fé que eu tenho, Deus responde rápido. Não é que Deus responde, eu não estou aguentando o seu choro, porque não tinha nada de fé naquilo. Nós éramos assim. Mas aí, com o passar do tempo, foram acontecendo outras coisas na nossa vida, e nós fomos percebendo que mesmo dentro de uma igreja, nós não tínhamos fé suficiente, ou zero de fé, para enfrentar os problemas. Eu me lembro que, por exemplo, eu pregando a palavra, eu pregando a palavra, pastor de igreja, né? Eu tenho a minha vida de oração, não sei quanto tempo você ora, mas eu tenho a minha vida de oração devocional. Eu sei, por exemplo, se eu ficar sem orar um dia, até o cachorro lá em casa reclama. Se eu ficar 2 dias sem orar, eu não me aguento. Então eu tenho minha vida de oração, necessidade, eu tenho que orar. Se eu não orar, eu fico insuportável. Reclama até de mim. Mas quando eu começo a orar, a gratidão enche meu coração. Eu começo a dar graças a Deus por tudo. Porque eu sei que Deus está no controle. Mas esse cara que prega a palavra, esse cara que está da igreja, eu estou mais na igreja que talvez qualquer um de vocês aqui, porque eu venho na igreja quase todo dia. Quase todo dia eu venho aqui, aproveito, sento aqui e oro. Quantas vezes 7 da manhã eu estou aqui sentado orando? Esse cara foi no médico uma vez, o médico virou para ele e falou assim, você está com câncer. Isso aí é câncer de pele, se não tirar isso aí, rapaz, rápido, nós vamos marcar já. E eu falei, não, eu não tenho isso. Você tem? E aí levei 16 pontos aqui nesse nariz aqui, que você não vê, graças a Deus por isso, só vê de longe. Mas aí você tem que ter fé, para não jogar tudo para o alto, assim, e ficar desesperado, e desistir. E eu queria então falar sobre isso. Queria ensinar no teu coração essa jornada que é longa, e você ter fé na sua vida para saber que você vai vencer. Diga a pessoa do lado assim, você vai vencer.
Lá no livro de Apocalipse, lá no final, não sei se alguém já leu, lá não fala, em nenhum momento, se você for ler lá, você vai ver, não fala em empate, não fala em derrota. Lá só fala o que vencer. Se você ler lá, você vai ver isso, livro de Apocalipse, vai falar assim, ao que vencer. Não, a Bíblia não está assim muito preocupada da maneira como você começa. A Bíblia está preocupada como é que você vai terminar. Como é que você vai terminar essa caminhada? Porque muitos começaram bem, muitos começaram com o casamento bem, muitos começaram negócios bem, muitos começaram ministérios bem, mas não tiveram fé que deu para chegar até o final. Aonde Paulo diz assim, combati o bom combate, terminei a minha carreira, cheguei no final, guardei a minha fé. E por nós não aprendermos isso e não termos isso, muitos estão caindo pelo caminho. E há uma palavra de Deus que diz assim, quando o Filho do Homem vier, achará fé. Achará fé. Então eu queria hoje ministrar isso para você. Se você puder anotar, eu queria ministrar algumas coisas que são importantes aqui. Quais são os nossos inimigos nessa jornada? O que pode aparecer, o que pode nos dificultar e que você vai precisar aprender a lidar com isso. E logo em seguida eu quero falar um pouco sobre fé. Quais os inimigos então da nossa vitória? Se você for anotar, anote aí. Nós mesmos. Vou apresentar a você uma pessoa ruim. Você mesmo. Eu mesmo. Eu não sei onde eu li isso, eu li em algum negócio de Facebook, eu acho, sei lá se foi e-mail, de uma empresa que colocou um caixão no pátio. Já leram algo disso? Colocou um caixão no pátio e foi anunciado que morreu a pessoa que causava todos os problemas da empresa. Nunca leram isso? Eu li isso uma vez, não lembro onde foi que eu li. E aí era um caixão, foi posto o caixão lá no meio do pátio e diziam assim que todos deveriam ir lá dar a despedida para aquela pessoa que causava muito problema na empresa, que era o desânimo da empresa. E chegando lá, o caixão aberto, tinha um espelho dentro do caixão. Aí a pessoa chegava, olhava assim, quem é que estava lá dentro? Quem é que estava na imagem? Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós temos uma habilidade de esperar sempre o pior. Querem ver? Se o telefone na sua casa toca de noite, quem é que diz assim, ganhei na loteria? Eu já não ganhei porque eu não jogo, então nem vou pensar isso. Quem fala assim, gente, alguém está ligando para comer churrasco? Você já deve estar falando assim, meu Deus, sabia, ela foi para o hospital. Não quero nem atender, vai atender você. A gente pensa no pior. Nós temos uma tendência de aumentar o nosso problema. Tudo a gente maximiza. Tudo a gente vai acentuando. Você vê a pessoa, ela quer falar do problema dela, e ela vai aumentando, e ela vai aumentando. E se você contar um problema, ela fala assim, mas o meu é maior que o seu. Que ela quer que o problema dela seja maior. Aí eu coloquei um texto, põe no telão para mim, Juízes 6,15. Diz assim, Senhor, respondeu Gideão, estou falando de Gideão, como posso libertar Israel? Aí ele responde, olha o maior problema. Ele fala assim, olha, minha família, meu clã, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus não tinha perguntado isso. Deus, ele não olha como o homem olha. Deus olha o coração, e é lá no coração que nós somos reprovados. Nós somos o nosso maior inimigo da vitória. Por favor, preste muita atenção nisso. Se você não mudar esse tipo de comportamento, essa atitude sua, você entra numa luta
já derrotado. Entenda o que eu vou dizer agora. E Deus não pode fazer nada em relação a isso. Você já entra jogando a toalha. Estava falando com uma pessoa essa semana, não lembro, agora, acho que ontem ou antes de ontem, não lembro o dia, que eu assisti todos os filmes do Rock. Não sabe quem é Rock? Sylvester Stallone. Eu assisti acho que todos. Rock 10, Rock 11, Rock 12, assisti todos. Por causa da musiquinha. Dava para ele tomar água, ele estava apanhando. Você vai no banheiro, ele está apanhando. Dá vontade, fica à vontade. Tem o telefone, ele está apanhando. Tocou a música, você larga o que você estiver fazendo e vai lá, que aí começou o filme. Aí começou o filme. Tem gente que não tem essa musiquinha dentro de si. E se tem, não ouve. Não sei que filme que eu assisti dele também, que ele virava o boné. Tinha um filme também que ele virava o boné, ele ficava... Hã? Tá vendo? Vocês também são tudo Falcão. Ele virava o boné e aí ele ficava imbatível. A palavra de Deus tem que ser isso na nossa vida. A palavra de Deus tem que ter essa força dentro de nós, como se fosse uma música tocando. Você está apanhando, você está perdendo, está dando errado. Mas aí lá dentro de você, vencendo você mesmo, vencendo o que você já pensou, o que você já falou, como que algo dizendo assim para você: estarei contigo por onde quer que você andar. Então, o primeiro inimigo somos nós mesmos. Você pode anotar aí outro. Segundo, os derrotados. Você deve conhecer bastante assim. Números 13, 31, 33. Eu não vou ler, muito longo o texto, só para você anotar aí. Foi mandado algumas pessoas, Números 13, é isso? 31 a 33. Foi mandado algumas pessoas para funcionar como espias, para ver como as coisas eram. O povo de Deus, eles iam lutar e eles iam fazer algo. Então falou: manda um grupo e escolher os melhores. Falou: escolhe os melhores. E eles vão lá e eles voltam trazendo para a gente um relato de como as coisas são, como as coisas funcionam. E eles voltaram. E aqui eu queria chamar a sua atenção. 10 deles, foram mandados 12, 10 deles, eu vou dar o nome desses, eu estou dando nome para isso, os matadores de sonhos, são pessoas que puxam você para baixo, são pessoas que se você falar de algo, eu me lembro, eu já contei a vocês do problema que o Renan teve na barriga da Eloíde, dos rins do Renan que não funcionavam, e aí ele nasceu, os rins estavam funcionando e tal. Os irmãos aqui sabem dessa história. E eu, naquela minha alegria de contar aos outros o milagre do meu primeiro filho ser curado, e eu fui contar para uma pessoa, e a pessoa virou para mim e falou assim: cuidado que isso volta. Você deve conhecer um monte de gente assim. E eu queria chamar a sua atenção, porque o derrotado, ele não vence e não quer que você também vença. Sempre na boca dele vai ter uma palavra, e a palavra é assim: não é bem assim. Cuidado que isso é assim. Sempre vai ter. Difícil da boca de uma pessoa assim sai uma palavra dizendo: vai que com você vai ser diferente. Difícil. O derrotado, por não poder mudar a sua situação, ele impede que os outros também mudem. Você precisa andar com vencedores. Os pais estão me ouvindo? Com quem seus filhos têm andado? Renan, novo ainda, agora já tem uma cabeça boa, mas quando ele era ainda bem chegando aí na adolescência quase,
Eu não sei onde é que ele viu, mas ele viu o pessoal usando uma corrente, eu não lembro se foi corrente, o que era lá, um negócio, e ele queria usar, mas era um negócio feio, que tem gente que pensa que para ser bonito tem que ser feio. Não sei se você sabe disso, tem gente assim. E ele queria usar um negócio lá, uma corrente esquisita, que eu acho que ele viu o pessoal usando, e eu falei para ele, entra no carro, vou te levar onde fica o pessoal que usa esse tipo de coisa, para você ver. Graças a Deus ele não quis comprar aquilo, não quis usar. Nós pais devemos incentivar os nossos filhos a andar com os vencedores. Gente que vai dizer para o seu filho, larga disso, porque você é maior que isso. Às vezes eu cumprimento as meninas aqui, os meninos, até brinco, falo, nossa, bonito você já é, estudando então, ninguém te segura. Vencedor sempre vai te empurrar. Vencedor sempre vai puxar você para cima. Um vencedor sempre vai dar um relato positivo para você. Nós pais temos que ser assim para os nossos filhos. Tem pai que ele vive como derrotado e ele ministra derrota no coração do filho. Ele causa medo no coração do filho. Então cuidado com isso. Vocês estão anotando? 3, vai me acompanhando. Gente, eu tenho que falar sobre isso. Primeiro somos nós mesmos. Segundo são os derrotados. Terceiro, eu vou falar de uma coisa que a igreja ou o mundo todo a gente ignora, mas é muito sério isso. O diabo. Naquele filme, não sei se você já assistiu, O Advogado do Diabo, é um filme antigo. Ele fala claramente que a maior estratégia dele foi fazer as pessoas pensar que ele não existia. Eu anotei um texto aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. Você está lutando contra a pessoa errada. Por não perceber, você está gastando toda a sua força. É igual o toureiro. É igual o toureiro, ele abana um pano vermelho para o touro, e o touro investe toda a sua força naquele pano, e o toureiro vai colocando lanças e mais lanças, sangrando o touro, até a hora da morte. Nós somos assim, nós investimos toda a nossa força errado, nós lutamos contra a pessoa errada, nós brincamos, sem perceber que nós temos um adversário, um inimigo, soprando muitas vezes uma briga conjugal, uma briga entre pai e filho, uma briga entre família, uma briga entre irmãos, soprando aquilo ali, ó, empurrando, e você não percebe que é uma cilada que vai te levar a uma derrota. E eu queria alertar você para isso, para que você saiba que você tem um inimigo muito maior, e que você precisa repreender isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos lá então. Vencer pela fé. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou falar aqui 3 coisas rapidamente. Eu queria que fosse assim, como se fosse uma pesquisa. Como se eu estivesse dando uma folha para você. Você vai colocar um xizinho aí. E a minha pergunta é: como anda a sua fé? A pergunta é essa: como anda a sua fé? Como você define hoje a sua fé? E eu vou falar aqui, e aonde você se encaixar, você marque aí, ó, esse sou eu. Primeiro aí, ó, anote aí, ó, sou totalmente incrédulo. Se eu perguntar aqui, ninguém levanta a mão, né? Mas eu vou mostrar. Como anda a sua fé? Sou totalmente incrédulo, por isso vivo desesperado, não consigo ver saída em nada, me encontro perdido e não sei o que fazer.
Uma pessoa, quando ela não tem fé, uma pessoa, quando a fé dela não é suficiente, ela se perde. João capítulo 20, versículo 27, diz assim, ó: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja crente de fé, tenha fé. O que define um incrédulo é que ele só acredita depois que ele vai ver. E aí eu anotei aqui, uma pessoa incrédula, ela adotou a impossibilidade na vida dela. Tudo para ela é impossível de acontecer. Por exemplo, eu estou falando agora mesmo aqui, você vai vencer. Mas para essa palavra bater no coração dela, tem algo na frente. É impossível isso acontecer comigo. Pode acontecer com a pessoa do lado, mas com ela é impossível. Por quê? Porque ela não tem fé, ela não acredita. E eu queria fazer um alerta para você. Você pode vir à igreja, você pode frequentar a igreja, e mesmo assim ser um incrédulo. Querem ver? Deus está aqui. A gente fala mesmo, isso é coisa de religioso. Isso é coisa de religioso. Quase que você já faz o sinal. Eu não sei qual lado que começa, então. Quase que você faz. Mas pela fé nós sabemos que Deus está aqui. E daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou dizer para você, Deus está ali. E Ele anda comigo. Eu não vejo, mas eu sei que Deus está comigo. E eu sei que Ele vai na minha frente. E eu sei que atrás de mim tem um Deus. O incrédulo, para ele isso é impossível. Ele vem aqui e ele quer ouvir algo que toque o coração dele, mas é pela fé. Você precisa entender que Deus é que veio aqui para tocar teu coração. Espero que você não tenha marcado isso. 2, minha fé é pequena, tenho pouca fé. Como é que é uma pessoa assim? Demora muito para acreditar. E se aquilo que ela espera demora para acontecer, ela desanima. Ela não consegue esperar. Mateus 8, 26, disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. O que define uma pessoa que tem pouca fé é que na hora que ela mais precisa, a fé dela não dá. E ela mesma diz: não tenho fé para isso. Não tenho fé para isso. Não é suficiente. E aí ela vai sempre precisar dos outros. Outra coisa que define uma pessoa que a fé dela é pequena é que ela tem fé para orar por outros, mas ela não consegue orar por ela mesma. Se alguém falar assim, ó, estou com muita dor de cabeça, ore por mim, ela ora, mas quando ela tem dor de cabeça, a fé dela não é suficiente para ela crer nisso. A fé dela não resolve os problemas dela, resolve os dos outros. Isso é uma fé pequena. 3, minha fé é grande. Como é que define uma pessoa com uma fé grande? Perseverança. Não desiste. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Uma pessoa que jamais desiste, porque ela sabe. Olhe para mim aqui, só um minuto. Uma pessoa que tem uma fé grande, apesar de tudo que está acontecendo, ela tem uma certeza no coração dela: algo vai acontecer. Pergunta a pessoa do lado assim: você tem essa certeza?
Essa risadinha que ela deu foi assim, até queria. Aqueles que estão aqui que, mesmo que tudo é contrário, dentro dela tem algo dizendo, algo ainda vai acontecer. Algo está acontecendo agora mesmo. Aí ela acorda, tudo piorou. Dentro dela algo está dizendo assim, algo vai acontecer. Isso é fé. Eu falei 3, vou falar mais 1, 4. A minha fé está na promessa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui estão me ouvindo e tem uma promessa de Deus na sua vida? Não fala amém, levante a mão. O Renato levantou ali. Tem uma promessa de Deus na sua vida. Levante a mão. Eu fui pregar no Brasil para Cristo. Eu não vou esquecer isso jamais. Era o encerramento deles lá, de uma semana de oração, uma coisa assim. E eu fui pregar e eu perguntei para a igreja, quantos aqui tem uma promessa? Levantou uma senhora. Para ela levantar demorou uma meia hora. Uma senhorinha. Puxa, ela foi se apoiando no meio da igreja. Ela levantou lá atrás assim. E ela falou a promessa de Deus na vida dela. Me fez chorar aquilo. Uma senhora de idade, fraca já. Uma fé assim é de alguém que mesmo que tudo esteja acontecendo, ela tem uma palavra que foi lançada sobre a vida dela. E que ela sabe que ela não morre enquanto essa palavra não se cumprir. Tudo pode acontecer, mas essa palavra vai se cumprir. Quer ver uma promessa que eu tenho no meu coração? Para mim, meu coração. A Bíblia fala assim, o justo viverá para ver o filho dos seus filhos. Eu vou batizar meus netos. Poucos falaram amém, mas já serve. A Bíblia fala 2 ou 3, já está bom para caramba. Eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. Essa palavra, eu espero por ela. Pode tudo estar acontecendo. Você está entendendo que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos? Você está entendendo que é uma maratona, uma jornada longa e você tem que ter fé. Você não tem que ter igreja. Você tem que ter fé. Porque você pode estar dentro da igreja e não ter fé. Há pessoas aqui, estão me ouvindo agora mesmo, ficaram um tempão sem igreja. Ficaram sem igreja. Mas ainda assim tinham fé dentro do coração. Com tudo passando, com problemas enfrentando, com uma casa quase caindo, uma luta tremenda, mas dentro dela uma certeza muito grande: o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Tudo vai passar, isso é fé. Isso não é fé para 100 metros rasos, isso não é fé para corrida sem obstáculo, isso é fé para jornada, isso vai te levar até o final, até ouvir, vinde benditos do meu Pai. Até você dizer assim, eu combati o bom combate. Amém, irmãos? Eu preciso te ensinar isso. Eu preciso que você adote isso, porque amanhã mesmo você vai ver situações na tua vida e você vai lembrar disso. Mas eu tenho fé. Mas aí você tem que vencer você mesmo. Davi foi lutar com um homem, diz a Bíblia, tinha 2,90 metros. Davi nunca chamou aquele cara de gigante, pode ler lá, nunca. Pelo contrário, Davi falava dele, diminuindo ele. A Larissa veio com essa conversa esses dias aí, lá em casa. Chegou para a gente lá em casa, a gente estava assim, desligado para caramba, acho que eu estava assistindo. A Larissa falou assim, pai, isso é pejorativo, não é? Eu falei, o que é isso? Ele, pejorativo. Eu falei, é isso aí. Davi, ele ia contra um problema de 2,90 metros, dizendo, você vai cair, isso é fé. E muitos, por não entenderem isso, aumenta 2,90 metros, vira 4, porque ele vai aumentando aquilo, como que
Lembra aquela frase que diz assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga, eu vou me confundir no meio da pregação, mas diga para o problema o tamanho do, todo mundo sabe, mas ninguém faz, a gente não faz, por quê? Porque a nossa fé é pequena. Uma palavra que tem que sair da nossa boca constantemente, tem que estar na nossa boca, aí vai definir a sua fé. Eu vou vencer. Mas por quê, pastor? Isso é afirmação positiva? Não é. A Bíblia diz: sobre todas as coisas somos mais que vencedores. No final de tudo isso, passando o que você tiver que passar, no final de toda essa corrida, eu creio que Deus vai te dar vitória. Que Ele vai segurar a tua mão. Sabe o que é triste? Muitos não esperaram para ver isso. Não tiveram fé suficiente. E aí desistiram. Desistiram de um casamento. Desistiram de uma família. Desistiram de um ministério. Desistiram da vida. E não viram a vitória que Deus tinha para a sua vida. Você é um vencedor em nome de Jesus. Vou terminar. Como eu faço para ter fé? E aqui eu vou terminar. Se você estiver anotando, anote isso. Cuidar da sua fé. Cuidar da sua fé. Se você for ao médico, tem médico hoje aqui, não podemos falar assim, se você for ao médico, ele vai te dar uma receita. Sim? E na receita vai estar escrito de quanto em quantas horas você tem que tomar o remédio. E com certeza ele vai dizer para você, ó, segue a risca isso, para ter um efeito na sua vida. Não vai falar isso? Então você está lá com um problema lá, você tem que tomar um remédio de 6 em 6 horas. Nós tivemos um problema agora com a Larissa, e aí tinha que ficar esperando meia-noite e pouco por causa de um horário. Para dar o horário certinho para tomar, e a gente ainda fica com medo, porque acho que não pode tomar antes. E se passar, a gente fica, não pode passar, tem que ser naquele horário ali, tomar o remédio certinho, a risca. A fé é a mesma coisa. Você tem que cuidar da sua fé. Quem está entendendo o que eu estou falando? 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, 7 dias na semana. Você tem que cuidar da sua fé. Quer ver? Quem tem problema, por exemplo, de saúde, está passando por uma luta com a saúde. Você tem que cuidar da sua fé em relação à saúde. Como é que eu faço isso? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou pegar textos na Bíblia que falam do quê? De saúde, de cura. E vou encher meu coração, e eu vou ler, e eu vou ler, e eu vou falar, e eu vou cuidar da minha fé. O que nós não fizemos, nós fomos deixando isso, e aquilo foi como que sendo roubado e saindo de nós. E hoje muitos não têm mais fé, não acreditam mais. E aí, pior, vivem pela fé dos outros. Estão atrás do homem, do grande homem, da unção da mão que emagrece, da unção da mão que dá dente de ouro, da unção da mão que faz a dor. Deus usa isso também, por misericórdia, quando deveria ser vida sua, de oração, de busca, de leitura, de fé sua. Não tem nada, não estou aqui, por favor. Eu sou contra uma coisa, é você correr atrás disso. Só isso. Só. Não, por favor, entenda o que eu falei agora, tá bom? Não tem nada contra isso. Mas eu acredito que, porque senão você vai olhar para mim de um jeito diferente. Esses dias eu falei que eu senti dor de barriga,
As pessoas fizeram uma cara assim, como assim, pastor não sente dor de barriga. Não, eu sinto. Entendeu? Então, senão você vai me olhar e vai me achar, daqui a pouco você vai me ter como curandeiro. Não sou, irmãos, não tem nada disso em mim. Está claro isso? Estou só dizendo, a minha fé, ela é igual à tua. A minha oração, ela é igual à tua. Eu já tive que explicar isso para mães que falaram assim, ora pelo meu filho. Eu falei, olha, posso dar uma dica? Deus vai gostar mais da sua oração do que da minha. Mas como assim? É porque a senhora é a mãe. Imagina a senhora orando, falando com Deus e eu. Deus vai, vai por mim, ora a senhora. Eu oro junto, mas tudo bem, mas ora, pede do seu jeitinho que Deus, você vai ver, Deus vai gostar. Porque tem gente não, que acha que a oração é especial. Irmãos, não é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A fé é sua. A fé que toca o céu é sua. Eu posso concordar com você. Eu posso ligar com você. Eu posso orar com você. Mas eu vou perguntar, você tem fé para isso? Quem está entendendo isso? Então eu queria falar sobre isso. Cuida da sua fé. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Vocês querem? Vamos só aqui rapidinho. Nós estamos falando sobre saúde. Podia ser outras coisas, finanças, tal. Um texto que alimenta a fé em relação à saúde. Os crentes de plantão aí, os bíblias de plantão. Um texto. Um texto. Vai sair na internet você falando, vai. Não adianta você procurar agora, eu não vou ter tempo. Tem uns 66 livros na Bíblia, se você for procurar. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Salmo 103, 3. É Ele que cura as nossas enfermidades. E aí eu vou lá ler, e aí eu vou confessar, e aí eu vou encher meu coração com isso, e aí eu vou ao médico, e aí eu faço o exame, mas crendo que Deus está agindo na minha vida. Quem crê nisso, irmãos? Você tem que encher o seu coração, você tem que encher o seu coração, você tem que cuidar da sua fé, você não pode depositar sua fé na mão dos outros, por favor, não faça isso, isso é um erro que você pode cometer. E aí essa pessoa onde você depositou a sua fé, ela te decepciona. E aí a sua fé cai. Tem pessoas aqui que talvez já foram decepcionadas por homens, mas a fé continua. Porque a fé não estava nos outros, a fé estava na palavra. A fé estava em Deus. A fé não estava na igreja, porque a igreja fechou. A fé estava em Deus, irmãos. E tudo pode passar, mas a palavra não passará. Cuida, fala para a pessoa do lado, cuida da sua fé. A fé tem que ser exercitada. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fé é um exercício contínuo, diário. E na hora que você mais precisar, ela vai estar lá e ela vai te ajudar. E você vai passar. Crê nisso? Olhem para mim, que talvez você esteja ouvindo e não entenda que a fé, ela vai te tornar inabalável. Entenda isso. Os ventos sopram, os rios batem com força, os ventos, mas você não cai por causa da sua fé. Todos na sua casa estão desistindo, mas você crê que Deus está fazendo alguma coisa. Isso é fé. Exercita isso. O problema é que a gente vai deixando isso de lado. Eu fui, acho que só acontece comigo. Eu fui fazer uma pessoa daqui da comunidade falou que eu devia fazer academia.
Não sei por quê. Mas falou isso. Não, vai fazer academia, pastor, vai melhorar, você vai ficar bom. Eu falei, eu fui. E aí eu fui fazer avaliação física. Tinha que fazer avaliação física. Eu achei que eu estava bom pra caramba, mas fui fazer avaliação física. E aí tem um negócio que você põe o pé assim esticado, estica a sua mão e você empurra o negócio para ver como é que você está. Eu falei, isso é fácil, deixa comigo. Sentei, estiquei os pés, estiquei a mão, não alcancei o negócio para empurrar. Achei que estava errado o negócio. Me ajeitei de novo, coloquei o pé de novo, estiquei a mão assim e não alcancei o negócio. Aí a pessoa que estava avaliando, falei, já sei o que nós temos que trabalhar. A fé é a mesma coisa. A hora que você perceber que a sua fé não dá para você suportar o que você está passando agora. Eu aprendi de manhã a acordar e colocar tudo aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado da minha vida. Vou contar uma história antiga, que eu preciso colocar no teu coração algumas certezas, para você ir exercitando a sua fé. Isso é muito antigo na minha vida, aconteceu há muito tempo. Começo da minha vida de casado, eu trabalhava em banco. E na época que banco tinha subgerente, eu era subgerente de banco. Tinha 21 anos. E eu é que fazia as devoluções de cheques. Então, acho que eu nunca devolvi cheque de ninguém aqui. Não fique bravo. Eu pegava as planilhas, olhava quem estava só o devedor e eu devolvia os cheques ou não, pagava os cheques. E um dia eu estava com uma planilha dessa na mão, fazendo isso de bem cedo, chegava muito cedo no banco, e apareceu um nome lá na planilha, lá, Vanderlei Canuto. Eu conheço. Era o meu nome. Eu falei, mas não é possível. Eu liguei para a Eloíde, falei, Eloíde, a conta ficou devedora. E ela, aquela mansidão dela, dá uma raiva. Ela falou assim, não sei, o talão está com você. E foi um descompasso lá, um negócio errado, que a gente é novo ainda, né? Até aprender a... Eu tinha uma mania de não anotar no canhoto do cheque. Dava o cheque e não anotava. E o cheque caiu e a conta ficou devedora. E eu tinha ou pagar o cheque ou devolver o cheque. Imagina eu devolvendo o meu cheque. Aí eu fiz aquilo que ninguém faz, só eu. Fiquei nervoso, deu um suador, fui para o banheiro. Chegou no banheiro, eu fiz uma oração, pedi socorro a Deus. De novo, eu falei, Deus, me ajuda. Eu creio que o Senhor pode fazer algo aqui agora. Eu errei, não sei nem onde eu errei, mas eu sei que eu errei. E eu estou te pedindo ajuda. Senhor, me livra dessa vergonha. E lá no banheiro, sozinho, comecei a falar. E eu falei, Senhor, eu não vou pedir dinheiro emprestado. Eu não vou fazer, eu podia aumentar meu limite. Não vou fazer isso. E eu estou te pedindo um milagre, um socorro. Senhor, me ajuda. Demorei para sair do banheiro. Saí do banheiro, fui para minha mesa, continuei devolvendo os cheques. Ignorei aquele nome. E fui. O guarda perguntou se podia abrir o banco. Eu falei, pode abrir o banco. O guarda abriu o banco. E eu, assim, o que eu imaginei? Ia acontecer algo ali. Eu falei, vai acontecer, não é possível. Deu a hora do almoço, fui almoçar, imaginando que não podia estar no dia seguinte meu nome na planilha lá. Não podia, isso não podia. Fui almoçar, voltei do almoço, dá aquele descompasso, começa a ficar nervoso, meu Deus, vai acontecer, vai acontecer. Deu a hora do banco fechar, o guarda virou para mim e falou, seu Vanderlei, pode fechar a agência?
Dá vontade de falar para ele, não fecha não, vai acontecer um milagre aí. Fecha não. Mas tem que fechar, fecha a agência. Ele fechou. Quando ele fechou a agência, eu olhei para o banheiro, não sabia se eu voltava no banheiro de novo. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o maior inimigo somos nós mesmos? A cabeça da gente pensa o quê? Pensa só bênção, não é? Quando a gente tem problema, assim a cabeça da gente só pensa coisa boa. Você imagina o que passou na minha cabeça. Deu 4h30, o tesoureiro começou a fechar os caixas, aí eu fiquei apavorado. Ó a minha fé. Deu 5 horas, a gente deixa um caixa aberto, por causa do que tem que fazer por dentro e da seguradora. A seguradora ficava em cima, eu trabalhava no Bamerindos. Desceu a moça da seguradora e foi direto para o caixa para fazer o que ela tinha que fazer lá. E eu levantei com aquela cara de lata e fui brincando assim, tem alguma coisa para mim? E ela falou assim, tem. Aí ela contou a história, que uma pessoa, um cliente da agência, tinha comprado um carro zero, diz que tinha me procurado, não tinha me achado. Ó, gente, eu não tinha saído da agência esperando meu milagre. Diz que a pessoa me procurou, não me achou, foi na seguradora, fez o seguro do carro e falou, ó, é do Vanderlei. Ela estava descendo para fazer o depósito na minha conta da comissão do seguro do carro, cobrindo a minha conta. Eu não desejo isso para você, porque isso é desespero. Não desejo. Eu fui para o banheiro, não era 9 horas da manhã, 5 horas recebendo, isso é desespero. Mas eu queria dizer para você que Deus não falha. Deus não falha. Hoje eu tenho uma palavra para mim. Primeiro, que eu tenho que andar certo. Segundo, que eu jamais serei envergonhado. Jamais serei envergonhado. Deus vai honrar a minha fé. Anda certo, não faz besteira. Anda certo. Deus sempre vai te dar vitória. Exercita isso. Exercita a tua fé. Por último, é impossível ter fé sem ser ousado, sem ousadia. Pergunta a pessoa do lado assim, você tem fé? Tem coisas, eu ficaria aqui contando e talvez outras pessoas viriam aqui à frente e contariam histórias de fé. E são coisas sem explicação. Se você for buscar uma explicação, não tem. Nós que cremos, entendemos que há uma mão de Deus por trás de tudo isso. Há uma interferência de Deus em tudo isso. E nós chamamos isso de fé em Deus. Quem é que faz milagres? Quem? Deus. O problema é que nós, por exemplo, eu perguntei, quem tem fé? Todo mundo falou que tem, mas falta ousadia no crer. Quando Pedro desce do barco, e ele põe o pé na água, onde qualquer um afundaria, e ele pôs o pé e não afundou, e ele deu mais um passo e não afundou, mas aí faltou algo nele, que foi uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez, Quem define quem você é, quem você é. Davi foi lutar com o gigante, mas para ele era o gigante, não Golias. Golias era um adversário, não era o gigante. O gigante ali era ele, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso.
para fazer infinitamente mais, muito mais. Deus pode ir além e surpreender. Quem crê nisso? A Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer mais do que eu penso. Mais do que eu penso, Deus pode fazer. Mas nós somos tímidos. Talvez você esteja passando por uma situação agora e você não consegue falar vitória sobre isso. Mas você precisa sair daqui hoje com algo queimando o seu coração de tal maneira que você vai dizer assim: em Deus eu tudo posso. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu verei a bondade de Deus na minha vida, eu verei. No final de tudo, eu verei que Deus não falha comigo. Amém? Alguns aqui acho que já ouviram essa história. Eu amo a minha sogra. Não sei você, se você tem problema com a sogra. Eu amo a minha sogra. Não tenho dificuldade em chamar minha sogra de mãe. Imagina uma pessoa, por exemplo, eu sou um pouquinho enjoado para comer. E a minha sogra, ela faz uma maionese, por exemplo, ela faz um pouquinho diferente para mim. Então você imagina que mora no meu coração, né? Minha sogra ficou doente há um tempo atrás. Eu não lembro o que é, gente, eu não entendo de doença. Eu sei que a pressão dela, ela foi para a UTI, tiveram que estourar as veias dela, não sei, parece que não podia ir para a cabeça, e ela foi para a UTI, e ficou na UTI. Eu fui lá na UTI, fazer uma visita para ela, orar com ela lá. A situação dela estava um pouco complicada, e eu fui lá orar com ela. E quando eu estava orando com ela, eu estava falando daquilo que eu cria no meu coração. Por favor, desculpa isso, mas eu vou falar assim, tem coisas que queimam meu coração, assim, move dentro de mim. Você está sentado aqui num negócio aqui que para mim é fé. Essa construção aqui é fé. Eu já contei isso para vocês. O engenheiro falou que essa obra aqui, ele falou, para começar aí, pensa em 500 mil. Se ele falasse 500 mil, eu achava que era bom, 500 mil dava. Mas ele falou 500 mil, nós tínhamos 12 mil na conta. Você está sentado em algo que começou com 12 mil reais. Né? Então, sem dívida. Sem dívida. E no meio do caminho, Deus foi colocando pessoas. Colocou pessoas no ar-condicionado, isso aqui tudo nós ganhamos, ó. Isso deu oferta. Deus foi colocando pessoas. Você foi movimentando o coração para ser ousado e crer que Deus ia fazer algo. Orei com a minha sogra, lá no hospital, na UTI lá, orei com ela. E na hora ali eu falei assim com ela. Peguei na mão dela e disse para ela, Dona Lourdes, eu não sou médico, gente, médico estudou para aquilo, ele sabe. Mas eu falei do que eu cria, eu falei. Falei, Dona Lourdes, hoje a senhora vai ficar aqui. Amanhã a senhora vai para o quarto. E depois a senhora vai embora. Ela deu uma risadinha. Sabe aquela risadinha e fala assim, você é tão novo. E geralmente você é empolgado. Eu falei isso, em nome de Jesus, orei e fui embora. Naquela noite, a mãe de um médico aqui de Guaratinguetá, não vem o caso o nome, ela tacou fogo no corpo. E precisava de uma vaga na UTI urgente, de última hora. Quem que vocês acham que tiraram da UTI naquela noite? A minha sogra. Ela foi para o quarto, fez os acompanhamentos no quarto, e depois foi dado alta para ela. Ela continua fazendo a maionese maravilhosa, gostosa.
viva pra caramba. E vai viver muito ainda. Ela é a minha mãe que está aqui. Para quem não sabe, a minha mãe quebrou 4 partes do ombro. O osso quebrou em 4 partes na radiografia. Esse osso daqui veio parar aqui na radiografia. E o médico orientou a operação para colocar prótese. Não parece, mas ela tem 80 anos. Sei que você dá 60 para ela, eu dou 70 e alguma coisa. Louvado seja Deus, ela está aqui. Se você falar para a dona Adélia, levanta a mão, ela levanta e vai dar risada. Olha lá, ó. Ela levanta e dá risada. Porque Deus. Porque Deus é maravilhoso. Aonde eu tenho que ser ousado? Em falar que eu creio num Deus que tudo pode. Deus pode. Deus pode livrar. Deus pode te honrar. Deus pode te levantar. Deus te faz atravessar isso e chegar do outro lado. Deus segura na tua mão e não larga. Não larga. Quarta-feira agora eu preguei aqui na escola bíblica. Não importa o tempo que isso vai demorar. As sandálias dos pés não se gastam. A roupa do corpo não gasta. Que Deus está dizendo para você, eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus vai te sustentar o tempo que for necessário. As portas vão se abrindo no meio do caminho. Deus vai colocando pessoas certas na vida. Deus é assim. Deus é assim. Muda essa cara que você está fazendo agora. Aquela cara assim, quem dera. E passe a acreditar que hoje mesmo Deus vai te dar uma vitória. Vencer pela fé é assim. Você vai terminar os 100 metros e vai querer mais 100 metros. Porque no final disso tudo, o teu Salvador vai estar lá. Curva a sua cabeça só um minuto. Só um minuto só. Eu queria, com tudo isso que eu falei aqui, vamos fazer um resumo rápido, te levar a crer que para Deus isso aí não é impossível. Queria que você cresce, saísse daqui do teu coração assim em chamas, ao dentro de você reafirmando, aconteça o que acontecer, Deus é comigo. O salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que tu estás comigo. Eu queria que você ficasse aí, de repente só aí, com os olhos fechados, por favor. Você e Deus, curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos. Enquanto nós estivermos cantando essa música, se houver alguém aqui, pode dizer assim, essa palavra foi para mim, eu precisava dessa palavra, porque eu preciso crer. O momento que eu estou passando agora é de fé, eu preciso crer que Deus está fazendo algo. Eu queria que aí no seu lugar, aí numa atitude, você ficasse de pé comigo dizendo que eu precisava muito ouvir isso, que eu precisava alimentar a minha fé. Aleluia. Glória a Deus.
nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Se tiver alguém que através de uma atitude possa dizer: foi para mim, eu precisava renovar minha fé, fica de pé em seu lugar, aí você estiver, fica de pé. Eu creio que Deus, nós vamos cantar de novo essa música, seu coração vai se encher de certezas, no lugar das dúvidas, no lugar do medo, no lugar da ameaça. Teu coração vai se encher de fé, fé que aconteça o que acontecer, Deus tem o melhor para a tua vida. Eu queria pedir que você que vai ficar de pé, que você segure nas mãos de Deus cantando isso. Não é na mão de homens, é na mão de Deus, que Ele não larga, e é Ele que te dá vitória. É Ele que vai te levar, é Ele que vai te conduzir o tempo todo. Aleluia. Cante comigo, cante. Deus é maravilhoso, Ele é bom. Não posso deixar, cante, meus sonhos se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar. Deus de pé em seu lugar. Creia, creia, creia. Eu sei lutar pra vencer. Não olhar para trás, mas uma vez eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar, lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Canta mais uma vez, vai. Nasci pra vencer, vou acreditar. Vamos ficar de pé todos juntos. Vamos terminar?